ouvir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde a você, meu amigo, meu irmão internauta. Que alegria e prazer poder estar mais uma vez aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Fico feliz aí por você estar sempre conectado conosco, dando um apoio e compreendendo também que as profecias estão se cumprindo. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer aí ao nosso irmão Carlos Inácio, que tem dado uma força tremenda para que esse programa aqui possa se manter. Ele também tem o programa Palavra e Música, todas as quinta-feiras, das 13 às 14 horas. E você também está convidado para compartilhar esse amor de Deus através dos pregadores que ele vem trazendo aqui, para ficarem mais alertas à palavra de Deus. Eu gostaria de levar uma oração, pedir a direção de Deus, para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado, seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Te pedimos agora, Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós, não olhe para nossas fraquezas e imperfeições, mas que usa-nos como instrumento em tuas mãos, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos conceda a direção do Espírito Santo, a proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, viu? Estivemos ali no Boni 4, ali na Coab, José Bonifácio ali, em Boni 4. Um abraço para os nossos irmãos lá, que Deus possa abençoar. Eu não sei se a Andréia deixou preparado aí o vídeo. Tá, nós temos hoje um testemunho muito poderoso do nosso irmão Ronaldo Mendes, lá de Pouso Alegre, da igreja Jardim Aeroporto. Logo mais nós vamos ver esse vídeo e vamos compreender como o amor de Deus é imenso. E eu gostaria de cantar um louvor agora, porque devemos nos prostrar diante do Senhor. Prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Oh Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu, com poder e glória, amor e graça. Ó Deus, desejo ser só teu.
prostrado aos teus pés, desejo estar, e com alta voz eu busco a ti, eu busco a ti. Ó Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu, com poder e glória, amor e graça. Ó Deus, desejo ser só teu. Ó Deus, quando clamo, que grande honra poder falar ao trono teu, com poder e glória, amor e graça. Ó Deus, desejo ser só teu, Senhor, desejo ser só teu. Desejo ser só teu, Senhor, pois sem o Senhor nós não somos nada. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma reflexão sobre a palavra de Deus que está relatada em João, Epístola de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Vem dizendo, versículo 1: na verdade vos digo, que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe pelo outro e parte por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. Enquanto atira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do pastor. Quem é o pastor aqui? O pastor é Jesus, e nós conhecemos a voz do nosso Senhor, e seguimos os caminhos que Ele nos traça, os caminhos de paz, de amor, de vida e de misericórdia. Versículo 9 do capítulo 10 de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achar-se-á pasto. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele não tira a vida das ovelhas. E hoje nós vemos que o mundo, de uma forma geral, está assim tão corrompido, tão triste de ver pessoas querendo tirar vantagem, homens que se dizem pastores, sugando a palavra de Deus, não deixando a palavra de Deus se expandir, tentando sufocá-la. Mas o bom pastor, ele vem transformando os corações. E o nosso amigo Ronaldo Mendes é testemunha viva desse episódio. Ele fazia parte de uma outra denominação da qual ele buscou, e ele disse para mim: irmão Verde, a vida hoje é diferente, porque eu ouvi a voz do bom pastor. E o bom pastor, ele é Jesus, e Jesus não tem placa de igreja, ele só pede a nossa obediência.
E o nosso irmão Ronaldo Mendes, lá de Pouso Alegre, da Igreja do Jardim Aeroporto, ele tem um testemunho muito lindo. Logo, logo nós vamos passar esse testemunho para que você possa aí compartilhar e ver quanto Deus é maravilhoso e pode sim transformar a vida de cada um de nós, porque Ele dá a vida por mim e por você, e Ele deu a vida pelo nosso irmão Ronaldo Mendes, lá de Pouso Alegre, da Igreja Jardim Aeroporto. Se a Jana puder colocar, eu agradeço. Vamos assistir aí, então, essa entrevista. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez na TV Cinec, com o programa Palavra de Fé. E hoje nós estamos aqui em Pouso Alegre, na Igreja Jardim Aeroporto, conversando com o nosso amigo aqui, Ronaldo Mendes. Ele tem um testemunho muito importante para você, meu amigo, que acha que Deus não opera milagres. Ele é um milagre vivo e ele vai contar a história dele hoje aqui conosco, na TV Cinec, no programa Palavra de Fé. Ronaldo, é um prazer muito grande estar com você aqui. Deus te abençoe. E eu gostaria realmente de saber um pouquinho da sua história. Como é que você conheceu a igreja e o que você fazia antes de ter esse conhecimento, esse contato com a igreja? Verde. Então, boa tarde aos telespectadores da TV Cinec. E eu estou aqui hoje, pela graça de Deus, depois de alguns passos errados na vida, porém, Deus, como sempre, sai à procura de seus filhos e pôde me encontrar também nessas jornadas da vida. Antigamente, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu tinha meus divertimentos como muitos jovens têm. Eu era músico de uma banda de baile chamada Santa Paula, na cidade de Varginha, onde a gente fazia vários bailes para muitas cidades e bailes profissionais. Então era um estilo de vida como muitos da época tinham. Isso já tem uns bons anos atrás, já uns 40 anos atrás, começando por aí. E também tinha meus trabalhos, né? Trabalhava com escritório de contabilidade na época, ou em escritório de contabilidade, e também tinha a minha fé, como todos têm, voltado para a família tradicional. Mas, em algum tempo também tive a oportunidade de ter envolvimento com outro sistema de fé, não o convencional que era de costume da família. Interessante. E aí, de repente, você conheceu alguém e esse alguém começou a mostrar a palavra de Deus para você, ou você, lendo a palavra de Deus, encontrou por conta própria? Olha, é o seguinte, tenho ainda um amigo que está vivo ainda. Ele, antes de tudo isso, ele me conduziu a uma fé, que é essa segunda que eu adquiri na época, que não é a tradicional, mas era um... Tivemos aí um probleminha, mas vai voltar já já o testemunho do nosso irmão Ronaldo Mendes, Igreja de Pouso Alegre, Jardim Aeroporto. Vamos continuar aí assistindo esse testemunho. O rapaz começou a chorar, falou, olha, eu vi quando o Rona, eles me chamavam de Rona, estava afogando, esperneando em cima da água, e o outro rapaz também estava esperneando. Eu vim para socorrê-lo, só que o outro estava em mais dificuldade, e eu tentei socorrê-lo primeiro. Quando eu cheguei, ele afundou e não voltou mais. Resultado, 3 dias depois, o bombeiro foi lá e tirou o rapaz do fundo da água. E aí, meu amigo, aí as coisas tomam um outro rumo. Aí você vendo essa situação, poderia ser você? Poderia ter sido eu, mais os dois, três que estavam ali. Mais os dois, que um já tinha ido, infelizmente. E eu não conhecia o rapaz, conhecia naquele dia. Infelizmente foi a canoa que virou mesmo, mas foi uma tragédia muito grande.
A família do rapaz ficou muito chateada, muito entristecida, com razão. E eu me lembro que uma das pessoas que era parente desse rapaz, que veio de São Paulo para acompanhar a autópsia, lá na beira da autópsia, lá do necrotério, eu me lembro que esse senhor, não sei o nome dele, nem a fisionomia, não lembro, eu sei que no dia ele virou e disse assim, olha, já aconteceu o problema, agora não tem mais jeito mesmo, já faleceu o rapaz, mas vou dar um conselho para vocês, mudam de vida, largam dessa vida. E aí eu comecei a raciocinar e juntar o quebra-cabeça, as peças. Falei, olha, eu nas mãos do diabo, como eu vivia, da serpente, da antiga serpente, diabo, Satanás, embriagando, vivendo como eu vivia. Agora, eu conheço a palavra de Deus, aprendi a verdade, o que falta para mim? A luz estava ali, brilhando, e você não conseguia enxergar. E quem sabe aquela foi a última oportunidade que Deus havia me dado. Sem dúvida alguma. Aí, sem dúvida alguma. Raciocinei e falei, vou tomar decisão. E aí aconteceu a transformação. Mas não foi no mesmo dia, não. Eu chamei todos os meus amigos da bandinha, marcamos um sábado à frente, isso já depois de uns 15 dias ou mais do acidente, e marcamos uma lanchonete. Falei, olha, vou beber, vou fumar, vou tocar, vou aprontar até as 4 horas da madrugada, depois nunca mais vocês vão me ver isso. Ainda assim, desafiou ainda um pouquinho mais. Desafiei. Nós estamos aí assistindo o testemunho do nosso irmão Ronaldo Mendes, aonde ele foi encontrado pelo Senhor Jesus numa situação muito precária e ele sentiu o chamado do Senhor, porque Jesus ele sempre está falando comigo e com você, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo constantemente na porta do teu coração, ele está pedindo licença, ele quer te socorrer, ele quer te libertar dos enganos do inimigo, ele quer te trazer para uma vida, e uma vida que seja em abundância, uma vida de felicidade, uma vida de paz, mas muitas vezes nós deixamos de lado. Mas vamos continuar assistindo esse testemunho, para que possamos compreender como Jesus é maravilhoso, e ele conhece as ovelhas dele, né? Olha aqui, ó, está relatado no versículo 14 do capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, Jesus conhece as ovelhas, e sabe que nós precisamos de estar aos pés de Jesus para ter liberdade. Ele veio, ele falou que aquela religião que ele te ensinou não tinha fundamento nenhum através da Bíblia, e aí te deixou assim numa confusão tremenda. Sim, e eu, como sempre fui muito curioso e queria saber as realidades, falei, então o que você quer dizer com isso? Ele falou, olha, esta questão de nós ensinarmos vida após a morte não procede das Escrituras. Na verdade, como sendo uma realidade, existir vida imediatamente após a morte aqui. Foi, mas como assim? Agora, você sabe que nós aprendemos no passado que existe dentro de nós um espírito consciente que sai na morte e vai voando ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para a reencarnação. E as Escrituras jogam tudo isso por terra. Falei para ele, ainda briguei com ele. Falei, olha, irmão, aliás, chamei ele pelo nome na época. Isso aí está na sua Bíblia de crente, na nossa católica não tem isso não. Ele falou, tem, a Bíblia é uma só e tal. Eu falei, então anota para mim os textos. Porque ele me passou os textos na época de Eclesiastes, falando sobre os mortos, que os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9, Eclesiastes 5, verso 9, verso 9, 6, mas o 5 também fala. Sim, aí eu cheguei em casa, peguei a Bíblia da minha mãe, Edições Ave Maria, abri nos textos que ele anotou e constatei que alguma coisa estava errada. Aí eu queria saber. Falei, agora eu quero saber a realidade. E voltei atrás dele. Ele falou, vamos estudar a Bíblia. Aí começamos os estudos. Eu ensaiava no conjunto das 8h30 até 10 horas da noite, praticamente a semana toda.
e no final de semana a gente saía para os bailes. Conjunto secular, onde vocês Isso. faziam eventos em vários locais. Com banda que tocava uns bailes para clubes, para carnavais e tal. Só que nesse tempo, quando eu quis saber, eu inverti. Ao invés de eu ir para o ensaio, eu ia para a oficina de um amigo. Tinha uma eletrônica, e lá nós sentávamos e ficávamos das 8h30, 9 horas da manhã até meia-noite, 1h. Isso foram 3 meses de estudo. Conhecendo a palavra. Conhecendo, questionando, brigando. Mas quando eu entendi o recado, eu continuei ainda no meu estilo de vida, músicas e tal. Não tinha ainda tomado uma decisão. Não. Eu ia atrás de alguns amigos, outros, aqueles eventos que envolviam com o lado espiritual, eu comecei a recuar. Até que teve uma virada depois. Então, aí nós estamos vendo o nosso irmão testemunhando da libertação da qual ele estava necessitado. Ele estava destruindo a vida dele, e essa vida estava muito triste para ele mesmo, e ele precisava de encontrar uma saída, e ele ouviu a voz do Senhor, abriu o seu coração, e hoje ele está aí testemunhando. Vamos a mais um episódio. assim, o endereço, o telefone, o e-mail. Pode me chamar no Zap, que é o 035 99944 1269. Ali a gente tem alguns livros para distribuir, né? Contando não somente essa, como depois desses eventos, a transformação de vida e também conversões. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade já nesses anos de vida, poder contribuir com a pregação do Evangelho e ver mais de 60 pessoas entregando a vida a Cristo Jesus. Amém. Através dos trabalhos missionários. E você pode ser esse próximo que vai, através do livro, entregar a vida também para Jesus. Que Deus os abençoe, esse é o nosso desejo e oração, e até a próxima programação, se Deus assim o permitir. Amém. Grande abraço a todos. Aí está o testemunho do nosso irmão Ronaldo Mendes, que estava realmente querendo mudar a sua vida e não conseguia, não tinha meio. Indicaram algumas coisas para ele, mas não era aquilo que ele estava precisando, até que ele teve esse encontro maravilhoso. E hoje ele é uma grande testemunha lá em Pouso Alegre. Tanto é que vocês ouviram aí, 60 pessoas, através do testemunho dele, se entregaram ao batismo, se entregaram a Jesus também, para que pudessem viver em paz, viver com esperança. Porque nós vivemos num mundo realmente que está chegando ao seu fim. Está tudo chegando ao seu fim. Nós sabemos disso porque a própria natureza está mostrando, os dias estão passando rapidamente, você aí está percebendo que o ano já está praticamente findando. Começamos ontem e já estamos em dezembro. Quando você olhar, já estamos no meio de junho, julho do ano de 2023 também. E aí, se você não abrir o coração, Jesus, como nos dias de Noé, vai voltar e você vai acabar se perdendo, porque você não quis ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, no versículo 15, do capítulo 10 de João, diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus, ele tem várias pessoas que estão aí no mundo, sendo iludidas ainda, mas têm um coração sincero, e em breve elas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo, e elas ouvirão a voz do Senhor, dizendo: sai dela, povo meu, sai do lugar aonde não está realmente mostrando a verdade da qual eu apresentei ao meu povo, a Israel. Então nós precisamos de conhecer a voz do Senhor, porque há muitas vozes por aí que você ouve dizendo que são de Jesus, mas não tem Jesus no coração, porque continuam vivendo da mesma maneira, não mudaram o seu
seu procedimento de vida, eles continuam usando cigarro, usando bebida alcoólica, prostituindo, usando ainda enganações, e dizem que são de Jesus. Pessoas que andam desse jeito, elas não são de Jesus, elas não têm contato com Jesus, elas não têm ligação alguma com Jesus, e Jesus não as conhece. Agora, quando você entrega o seu coração e busca fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, Jesus conhece você, e você conhece o Jesus que você serve. É muito difícil. Nós sabemos que estamos vivendo numa época como Sodoma e Gomorra, aonde a prostituição, as drogas, a bebedice, tudo está ocorrendo diante do nosso mundo, do qual está chegando ao fim, e ainda assim tem pessoas que estão adormecidas, porque não querem dar ouvido à voz do Senhor. Aqui vem dizendo também a incredulidade dos judeus. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. Jesus andava passeando no templo do alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo agora. Abertamente respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai arrebatar da mão de Jesus, porque Jesus conhece. E tem muitas pessoas que se dizem ovelhas, mas são lobos, devoradores, que estão aí andando dentro das igrejas, servindo a dois senhores, e não se serve a dois senhores. Os judeus naquela época se aproximaram de Jesus para tentar agarrá-lo, para tentar matá-lo, porque Jesus estava apresentando o reino dos céus para aquela multidão, e eles não queriam acreditar, vendo todos os milagres que Jesus tinha operado, e eles não queriam acreditar em Jesus. E Jesus disse para eles claramente: vocês não têm parte comigo, vocês não têm parte com meu Pai. Se vocês fossem realmente de Abraão, vocês me conheciam e faziam as obras e seguiam ao Deus de Israel. Mas vocês não têm agido dessa forma. E quantos estão agindo assim? Quantos estão tirando proveito daquele inocente, daquela ovelhinha que não sabe para onde ir ainda? Mas Deus vai buscá-las, Deus vai resgatá-las. Jesus, Ele é o bom pastor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, olha só que maravilha, como esse pastor age nas nossas vidas. Ele não deixa que nós andamos aí sem proteção. Ele vem dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele eu cearei, e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tão simples, tão poderosa a palavra de Deus. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio para resgatar o seu povo, porque haviam líderes da igreja que estavam desviando a palavra de Deus, colocando doutrinas humanas, tentando separá-las do amor de Deus. Mas Jesus, ele vai resgatá-los, ele vai ao encontro delas. E você, meu amigo, meu irmão, que está aí hoje, imaginando que não tem mais solução, que não tem mais como sair do buraco, Jesus está estendendo a mão, ele está pedindo licença para fazer parte da sua vida, ele quer entrar em sua casa, ele quer que você abra o seu coração e ouça a voz do nosso Deus e entregue a Ele. Aqui em João também, João capítulo
5, capítulo 4, versículo 20, vem dizendo assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aqui vem dizendo, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Nós não amamos a Jesus primeiro, Ele que nos amou. Por isso que nós amamos Ele, porque Ele deu a sua vida para resgatar a vida das ovelhas. E você percebe que Jesus, na sua jornada aqui na terra, lá em Israel, por Samaria, andando por vários vilarejos, ele sempre propagava a palavra do Pai, fazia a vontade do Pai para resgatar as ovelhas perdidas. E quantas ovelhas Jesus atraía para ele, mostrando a verdade, mostrando o caminho da verdade. A Bíblia em São João, capítulo 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E eles ouviam a palavra de Jesus, quando Jesus falava a multidões. E eles viam que aquele homem que estava falando ali não era igual aos líderes judeus, aqueles que se diziam povo de Deus, mas, no entanto, estavam com o coração completamente longe de Deus. Olha, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Tão simples. Se você ama a Deus, você vai seguir os caminhos do Senhor. Não vai seguir os caminhos dos homens, do pastor, do ancião, do padre. Você vai seguir o caminho do qual o Senhor tem determinado para você. Porque hoje tem muitos lobos dentro das igrejas, tentando devorar as ovelhas do Senhor, espalhando-as por aí, porque eles não querem realmente que você venha buscar e conhecer a verdade. Assim os judeus estavam trabalhando para eliminar a Jesus, para que o povo não conhecesse a verdade e se afundasse mais ainda no lamaçal. Jesus está às portas, está voltando, e nós precisamos de estar preparados, mas para estar preparado eu preciso de fazer o quê? Ter um conhecimento da palavra de Deus, saber o que Deus quer de mim. Se você vai para uma faculdade com um propósito, você não tem que estudar, se aplicar nos estudos para que quando chegar a prova você já está apto a poder fazer as respostas e tirar notas boas para poder aí concluir o curso. Assim é a palavra de Deus, você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus. E a Igreja Adventista, ela oferece estudos bíblicos gratuitos, sem exigência nenhuma. Você não precisa de vir para a igreja se você não quiser, mas que você conheça a verdade para que você possa ser liberto. A partir do momento que você conhecer essa verdade, você não vai ser mais uma ovelha escrava, e vai ser uma ovelha livre, porque o pastor deu a vida por mim e por você. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou para salvar as ovelhas que estavam perdidas. Nós estávamos todos perdidos, mas Jesus ele veio mostrar, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos falam, não, mas eu estou dentro da igreja, eu estou seguindo a Jesus, mas você está seguindo, guardando os mandamentos de Deus, tendo o testemunho de Jesus Cristo? Você está seguindo realmente os princípios da Bíblia, ou você está dando ouvido ao pastor, ao padre? Então você precisa de ter um conhecimento para não ser enganado, porque quando você é enganado, tristeza, de repente o inimigo ele pode te devorar, e você não tem mais a oportunidade de ter esse encontro maravilhoso com Jesus. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Simples, né?
você vê que a palavra de Deus escrita aqui, você mesmo pode ler a Bíblia na tua casa, você pode encontrar aí várias passagens bíblicas, pode ser que você não entenda, é por isso que nós estamos ali, porta aberta. Eu tenho certeza que próximo da sua casa existe uma igreja adventista do sétimo dia, e você pode estar ali buscando. Olha aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemando o caminho da verdade. Por avareza farão a vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já sobre as quais vamos lá. Sobre as quais já o largo tempo será tardia a condenação, e a sua perdição não dormitará. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o juízo. Olha, os anjos que estavam no céu, que caíram com Lúcifer, eles não foram perdoados porque eles não se arrependeram. Deus daria o perdão se eles tivessem se arrependido. Eles escolheram o caminho errado. E esses falsos profetas estão mostrando o caminho errado para muitas pessoas. E muitos que estão vendo, estão ouvindo, estão seguindo esses falsos profetas. E aí quando chegar o dia do juízo, vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz cura, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso. Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Palavra dura que você vai ouvir, porque você não quis conhecer a verdade, porque você não deu ouvido à verdade, assim como nos dias de Noé. Noé pregava e ninguém queria dar ouvido a Noé, todos zombavam de Noé. Quando chegou às águas, não tinha mais, a porta da graça já tinha fechado, porque Deus por fora fechou a arca para que Noé não pudesse abrir, e nem os seus filhos, e ali foi determinado o dia daquelas pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor. E hoje, você tem a oportunidade, a porta da graça ainda está aberta, você pode abrir o coração, ter um encontro com Jesus, salvar você, a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, salvar a sua família, seus amigos, trazendo a verdade para eles, porque existem falsos mestres, falsos profetas, pregando heresias atrás de heresias, e você acaba se deixando levar por heresias, está distante de Deus dentro da igreja e não sabe que está perdido. Isso que vai ser duro, quando você olhar, não vai conseguir nem ver Jesus, porque você não andou nos caminhos, confiou no homem, não confiou na palavra de Deus. Como é que você vai olhar? Estou até fazendo aqui confusão. Mas Deus, aquele que buscou a presença de Deus, aquele que glorificou o nome do Senhor, aquele que seguiu os mandamentos de Deus, aquele que foi obediente à sua palavra, independente da injúria, da discriminação que muitos vão fazer, pode ter certeza, você vai estar de pé naquele grande dia, olhando para o céu e contemplando a vinda do Senhor Jesus. Olha aí a pandemia, olha a situação do planeta, através da natureza, olha a classe social, olha como é que nós estamos vivendo, a economia do planeta está no caos, está tudo se acabando, mas o homem ainda insiste, não, é tudo mentira, assim diziam no dilúvio, não, jamais vai cair água aqui, jamais vai dar enchente aqui, e olha só o que aconteceu, são fatos verídicos, não são histórias não, foi acontecido no passado e vai acontecer no presente. Jesus está falando que vai voltar, e aquele que não abrir o coração vai ficar perdido mesmo. Olha, Jesus, ele quer salvar o seu povo, por isso que ele veio a este mundo. Ele não veio à toa não, ele veio para entregar a própria vida. Olha aqui o que Jesus fez por mim e por você,
Ele entregou a sua própria vida para salvar. E a humanidade matou o seu Criador. Ela matou o seu Criador. Tristeza, irmãos. Vamos abrir o coração para Jesus. Eu quero cantar esse louvor agora. Gostaria de compartilhar com vocês. Porque Jesus diz para nós não pararmos não, para nós prosseguirmos. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, e se você pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo teu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Se preciso for, o Senhor move as montanhas para resgatar a ovelha perdida. Não vamos continuar perdidos, pois Deus, Ele está nos procurando, batendo a porta dos nossos corações. Vamos abrir para que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Que Deus abençoe você, a sua família, que terça-feira próxima nós possamos estar juntos mais uma vez,
ouvindo a voz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até lá.